Pessoal, chamar o Cláudio aqui. Ai, eu nunca lembro. Pronto. Olha o Dave aí. Oi, cadeira. Tudo bem com você? Oi. E aí? A gente está na mesma casa, mas a gente resolveu fazer dessa forma porque funciona melhor, tá? Cláudio, fala alguma coisa para mim se está tudo certo. Aparentemente sim. Eu tô com o áudio picando um pouquinho, mas vamos torcer para parar. Tá. A janela e a porta aí de baixo, acho que fica melhor o barulho. Oi, pessoal. Eu, David, a Monize, Luz das Flores. O pessoal tá chegando aí. Podem falar oi. Vai ser um papo bem legal. A gente vai falar sobre ancestralidade. E conforme for acontecendo, a gente pensou aqui, eu dei uma ideia da gente colocar, chamar mais alguém de repente, né? Eu acho que pode ser uma boa, Sim, mas Monize tá bom, dando tchau lá aqui. Olá, Monize, tudo bom? Que legal. pessoal, assim, eu abri aqui no meu perfil, né? O Cláudio fez uma chamada também no perfil dele, para as pessoas virem para cá, né? Participarem. É, mas, assim, eu imagino que várias pessoas conhecem o Cláudio, né? E quem está vindo de lá, né? De repente me conhece, mas pode ser que também não conheça. Então, bem rapidinho, assim, para a gente já entrar no papo mesmo, que é a importância da ancestralidade. A gente vai falar. Eu sou a Patrícia Fox, tá aí meu nome, e eu trabalho com o feminino, com as mulheres e com uma espiritualidade integrativa, né? Além disso, além desse trabalho fora assim, nesse mundo, nosso mundo comum, né? Que é o importante mesmo, né? Todos são, mas esse é essencial. Eu também tenho um trabalho acadêmico, né? Eu sou filósofa e tenho mestrado e doutorado em comunicação social, com um recorte, né? Minha área de pesquisa envolve as religiosidades, né? A questão do feminino como feminino e masculino se integrando, assim como várias outras dicotomias, e também como que tudo isso acontece nas mídias e na cultura, né? E aí, conversando com o Cláudio, essa questão da ancestralidade para a gente é algo recorrente aqui, é diário, é cotidiano para a gente, né? A gente pensou em fazer essa live que em breve se tornará, né, um trabalho, nós vamos fazer uma espécie de workshop, oficina, é, em que a gente vai ter ali uma conversa, né, com vocês a respeito desse tema da ancestralidade, né? Como ela pode, como a gente reconhecer e honrar nossa ancestralidade pode é, ajudar a gente no cotidiano, nas nossas escolhas, nos processos de autoconhecimento, de cura do que veio antes, né? E a conservação e a preservação do que é ouro, como eu falo sempre, né? E também como carregar esse legado, né? O que envolve carregar o legado e construir o seu próprio legado, né? Então, basicamente, essa é a introdução, aí eu vou passar a palavra para o Cláudio para ele falar também um pouquinho sobre ele. Muito bom. Então, antes de mais nada, obrigado para a Patrícia por convidar para a gente, né, ter essa ideia juntos aqui. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Quintino Crow, também está o nominho aí. Trabalho com um foco bastante direcionado
na história e nas mitologias da cultura irlandesa, né, desde o pré-cristão até os dias modernos, literatura, música, tem um trabalho musical com uma banda, que é a Banda Fianna, mas mais importante que isso para hoje é o meu envolvimento com a história, né? Eu sou historiador, tenho livros lançados sobre mitologia, e a ideia é justamente entender qual é o papel da ancestralidade na preservação dessas mitologias e de que forma isso interfere e auxilia a gente no dia a dia, né? Não adianta nada a gente ficar falando em termos abstratos, né? A Patrícia bem deu um recado antes da gente começar, né? Vamos trazer a coisa bem para o nosso dia a dia mesmo, né? Porque de forma prática, sem esquecer, evidentemente, do suporte histórico, do suporte acadêmico, vamos dizer assim, que muitos pesquisadores filosóficos, que muitos historiadores, muitos filósofos que se debruçaram, dedicaram a vida e seus estudos, seu trabalho para nos legar. Um deles que eu cito como um dos meus principais ancestrais é o J.R.R. Tolkien, né, autor de O Senhor dos Anéis, mas que antes de mais nada era um filólogo de primeira grandeza, né, a cátedra de filologia da Universidade de Oxford tem o nome dele, só isso, né, e ele tem um estudo em paralelo muito forte em cima de mitologias, do papel e da influência das mitologias, e uma das frases dele que norteia meu trabalho é justamente essa, a história, ou seja, os feitos dos nossos ancestrais e os mitos costumam se assemelhar porque no fundo são feitos da mesma substância. Então, no meu trabalho eu digo sempre que não há separação entre o mito e a história, entre os feitos míticos dos heróis e os feitos mundanos, corriqueiros, normais, terrenos dos personagens históricos. E é essa conexão, as above, so below, entre o sagrado e o mundano, que a gente quer partilhar aqui para que os ancestrais nos iluminem, para que os ancestrais nos informem. Mas quais ancestrais? Todos eles. E a gente vai falar disso ao longo da conversa. E uma coisa assim que a gente estava conversando é como que a gente poderia colocar aqui para vocês de uma forma dinâmica, porque a gente tem pouco tempo. O máximo aqui é 1 hora, né? Como quem já conhece, a gente sabe que eu e o Cláudio a gente fala pra caramba. Então, aí a gente resolveu colocar em tópicos, né? E pensando aqui agora, Cláudio, eu acho que cabe muito bem a tríade druídica, né? Do cura a ti mesmo, cura a comunidade, cura a terra, né? Em que sentido? O cura a ti mesmo, ali como o carregar o legado, né? Ser a ânfora, né? Onde é depositado todos esses conteúdos que a gente herda e que a gente vivencia e vai introjetando, né? E o cura a comunidade tem a ver com essa ancestralidade consanguínea e também essa aqui que nos, vamos colocar, nos contamina no bom sentido, né? De forma mais direta, tá? Então ainda a gente vai estar falando ali de um núcleo, né? Seja ele familiar, um núcleo intelectual, um núcleo espiritual, né? Esses ancestrais nesse sentido. Né? Quando eu falo espiritual, é uma divindade ou uma santa de devoção, ou a sua escolha pessoal a respeito de como se dá, né, essa devoção e essa religiosidade. E a cura do coletivo, a gente já vai para as questões da cultura, as questões da religião mesmo, né? As questões arquetípicas, né, que estão nesse grande inconsciente. E, na verdade, mesmo que eu esteja falando assim, vamos colocar uma tríade aqui para ter por onde caminhar, né, para ser ali para que eles sejam parâmetros, lembrando que tudo está junto, né? Entender, deixa eu ver se eu coloco aqui, entender assim, né? Aqui, quadro branco. É o quadro branco. O totem, né? Então, entender isso de uma forma íntegra, né? Íntegra, mas que, como tudo, né? A gente olha para as coisas de uma forma mais ampla e diversificada, né? As várias faces, mas ainda assim a gente tem um centro ou aquilo que ou ainda as características específicas de tudo isso, né?
E eu acho que essa tríade, ela exemplifica muito bem, né, o grande, o quão importante é o indivíduo e o quão importante também é o coletivo, né, o coletivo para o indivíduo e o indivíduo para o coletivo. Então, aí sempre em diálogo, né. E aí eu queria, a gente poderia, o que você sugere aí? Por onde a gente pode começar? Vamos deixar rolar. Em cima disso que você falou, tem um trecho, vou buscar da memória aqui, mas tem um trecho das aulas de quando eu ministrava cursos, né? Especificamente falando da herança celta, em que a gente tem o reconhecimento, aí dentro do druidismo moderno mesmo, né? Nós estamos falando aqui dos ensinamentos que nós recebemos na iniciação da British Druid Order, né? A BDO, em que se fala claramente de uma percepção da ancestralidade como sendo tripartida, exatamente o símbolo do Triskele que você mostrou tatuado, que são justamente os ancestrais de sangue, aqueles que nos passam o DNA, que determinam o tamanho do meu nariz, a cor do meu cabelo e dos meus olhos, até se eu vou ficar ou não careca, né? Tudo isso está passado pelo DNA da gente. Além disso, nós vamos ter uma ancestralidade que é a espiritual, do caminho que eu abraço, não necessariamente do caminho que eu herdo, né? Ou seja, aí a gente tem o processo que você falou da devoção, processos de instrução iniciática, assim por diante, e uma terceira, que é a ancestralidade coletiva. Nenhuma das três você tem como negar, acho que esse ponto é muito importante. Você não tem como negar o seu DNA. Você pode fazer a plástica e reduzir o nariz, eu posso fazer implante no cabelo e voltar sem cabeludo, mas o DNA ele não vai ser alterado. A herança que nós recebemos, ela é essa, e é bom fazer as pazes com isso, porque isso tudo é positivo, se eu quiser que seja positivo. Então, assim, da mesma forma que o DNA ele não pode ser transformado, a herança cultural não pode ser negada. Aquilo que você recebe do mundo que você vive, da sociedade, da cultura, dos valores, da ética, da moral, do tempo que você está vivendo naquela determinada cultura, isso também vai te formar. Você pode não gostar e pode ressignificar, pode transformar, mas jamais vai deixar de ter recebido. É o que eu falei, né? Uma coisa é você negar, ou você querer negar o DNA, que é uma coisa imutável. Agora, não é bem não é um paralelo, uma coisa ali dialoga com a outra, né? E se a gente não pode mudar DNA e mais algumas coisas, a gente pode lapidar a forma com que a gente lida com isso, né? Então, que tem a ver com essa coisa de ressignificar. Até mesmo as questões, assim, pensando aqui, dando uma viajada, a gente mesmo é ancestral de si mesmo, né? Quando você era... o que eu estou querendo dizer é que a gente não precisa se apegar a algumas coisas, né? Pensamentos, aquilo que você expressa para o mundo, né? Até certo ponto, é bom que você tenha um desapego, que você transforme essas coisas todas, que você se transforma. Isso faz parte de um processo de evolução, não para que fique melhor, mas faz parte da vida. O Joseph Campbell, ele fala claramente da importância da cobra soltar a pele para poder crescer. Né? Então... Aí na natureza a gente vai ter várias, né, representações, e isso tem tudo a ver com o pensamento mítico, né, que é um pensamento de contemplação, basicamente. Né? Então, olhar para si mesmo como você olha para a serpente, ou ainda como você olha para uma árvore com a qual você conviva. Né? No nosso caso, aqui em casa, a gente convive com a amoreira, né? Tem uma quaresmeira que está sempre aqui também, e outras plantas, mas principalmente as árvores, elas ensinam a gente que eu posso ser, eu sempre estou em mutação, ao mesmo tempo eu não deixo de ser quem eu sou. Né? A amoreira é uma amoreira, independente de onde, né, de que parte dessa grande ciclicidade ela está. Mas, para a gente não se perder muito, como eu falei para você, eu queria que a gente saísse um pouco, até certo ponto, né, da questão teórica, filosófica, de citar e etc., para trazer a nossa experiência também a respeito disso. Né? Então, por exemplo, tanto eu quanto você, a gente tem ancestrais músicos, né? Tanto de parte de mãe quanto de pai, assim, tem muito artista, tem muito músico, tem muita gente que quebrou paradigmas por conta disso, né? Parte da família
levou isso como profissão mesmo, o mesmo aconteceu com você, e parte da família levou aquilo como, não exatamente um hobby, algo muito importante, né, mas que não exatamente era o ganha-pão da pessoa, mas que sempre estava ali presente e alimentando até, né. Eu acabei de ouvir uma palestra da professora Lucilena, e eu esqueci o nome do autor, infelizmente, ela estava falando, mas eu vou citá-la, tá, serve como, é uma referência indireta aí, né. Na verdade, ela estava falando, não é o autor que diz isso, mas a palavra ócio, né, a importância do ócio, né, e o ócio, ele não é uma negação da realidade, daquilo que realmente importa, né, o negócio é. Então, Não é? Oi? Não é Oi? do De Masi que ela cita? Porque o De Masi, ele fala muito do ócio criativo, né? E o Não. Ela não foi aí. Ela foi na etimologia mesmo da palavra. Ela foi na etimologia da palavra. Então, a gente acaba, você pode, né, citar o Dimásio, mas não era exatamente o que ela estava falando. Ela estava falando sobre como a gente confunde hoje em dia. E aí, só para fazer um gancho para essas heranças, no caso, as heranças artísticas, que eu imagino que outras pessoas que estão aqui assistindo essa live também têm. E o quanto, por conta de heranças culturais, né, principalmente de 150 anos, 200 anos para cá, quer dizer, de forma mais forte, né? Mas lá na filosofia grega a gente vai ter uma crítica a respeito dos artistas, né? Essa questão dionisíaca sempre colocada ali na margem, né? Mas essa arte mais visceral, vamos colocar dessa forma. Então, nos últimos 200 anos, o quanto nós fomos estimulados a negar essa questão da arte, negar a questão da criatividade, né? E é uma chaga ancestral que a gente carrega. Eu posso falar por mim, meus pais eram músicos profissionais, e foi uma vida muito difícil, muito complicada. Se você pensar no que é considerado normal, então, a parte financeira, né, uma instabilidade muito grande quanto a isso. E o natural seria que eu e a minha irmã, a gente negasse muito isso, né? A gente não negou, de certa forma, né? Mas sempre houve essa preocupação. E eu percebo que quando eu vou ficando mais velha, eu vou abraçando, caramba, fugi as palavras. Enquanto eu fui amadurecendo, né? Tudo isso foi mudando para mim. Eu me cobrava muito que eu tinha que ser artista. Entendeu? Uma herança maravilhosa, né? Tipo, ganhar a vida como artista. E depois eu fui percebendo que dava para eu fazer várias coisas, né? Colocar a minha arte no meu ganha-pão e colocar o meu ganha-pão na minha arte, né? Tanto é que eu expandi bastante, né? Escrever poesia, dançar, cantar, tocar vários instrumentos, né? E isso foi, inclusive, colocado dentro do meu trabalho com espiritualidade feminina, né? Isso foi muito importante, né? Então, ficou claro onde eu estou querendo chegar, Cláudio? Eu acho que... E se a gente não olhar para a história mesmo da nossa família, sem simplismos, tá? Porque, assim, eu reconheço, eu tenho formação em psicodrama, né? Formação não pelas associações. Eu tenho professores, eu mesmo trabalho com as deusas, tenho sociodrama e tudo mais, né? Várias especializações. Mas eu acho que a gente não pode colocar essas ferramentas, assim como a constelação, como uma muleta ou algo que vai resolver toda a sua vida nesse sentido, entendeu? Por isso que a ancestralidade no cotidiano, a importância da gente ficar observando isso e de uma maneira que a gente traga para o nosso íntimo, que a gente não reserve momentos terapêuticos para isso, entendeu? Aí Exatamente. Eu acho que tem uma questão fundamental aí. Tem uma frase da Emma Restall-Lore, que também foi nossa instrutora, né? E grande druideza britânica, e ela fala que
há um vício do pessoal que trabalha com questão de ancestralidade, que trabalha legitimamente mesmo, que trabalha honestamente, há um vício em falar da ancestralidade como um objeto arquetípico, como um conceito abstrato distante. E ela fala, a ancestralidade começa com as conhecidas faces dos nossos pais e mães, né? Então, assim, se eu não entender esse processo formativo que me dá o DNA do nariz grande da calvície, também me deu o apreço pela música. Meu avô era maestro, meu pai era multi-instrumentista amador, seresteiro, né? E teve problemas na juventude quando o seresta era proibido por lei, né? Ele chegou a ser preso algumas vezes por ir tocar clarineta na janela das meninas. Então, assim, isso tudo faz parte da nossa essência, diz quem somos, forma quem somos, gostemos ou não. E eu falo para você, meu pai negou durante a vida inteira essa veia artística dele. Né? Ele sufocou, ele deixou de lado, ele tentou, eu digo sempre, ele tentou evitar, mas sempre tinha as recaídas, né? E eu tentei evitar também, eu passei 10 anos sem tocar a mão num instrumento musical, né? Por traumas pessoais, enfim, uma série de fatores individuais, mas que depois eu falei, não, pera um pouquinho, eu não posso negar isso aqui, eu não posso negar meu nariz grande, eu não posso negar minha calvície, eu não posso negar minha ligação com a música, né? E aí aqui isso faz as pazes, né, com a gente saber de onde vem, a gente saber quem de fato o know thyself, né, conheça a ti mesmo, né? E uma forma de curar também as dores dos que foram. Perfeito. Porque, voltando um pouquinho lá para o começo, quando você fala, a gente não pode negar, né, que as coisas são como elas são, ampliando um pouquinho aí já, né, ampliando um pouco mais, para saindo da gente e indo para os outros, né, a vida, ela é meio uma corrida de bastão, porém sem linha de chegada, porque esse bastão você nunca vai chegar. Essa é a história. Se a gente não chega, o importante é o passar o bastão, né? Sendo professores, né? Abraçando isso como um serviço, né? Questão de servir, sendo terapeuta, né? Um parênteses aí, quando eu falo do psicodrama, das constelações e tudo mais, todas essas ferramentas, elas são maravilhosas e sim, devem, né? Se a gente foi inspirado aí para criar, né? O ser humano criou essas coisas, serem usadas de forma responsável, mas nunca como muleta, né? Era isso que eu estava querendo dizer. Voltando naquela coisa de passar o bastão, da mesma forma que nós somos inspirados, né? No momento em que eu expresso, eu honro a inspiração não só de quem me passou, mas a inspiração fundamental, Sim. né? Aquela grande inspiração, né? Eu honro o grande caldeirão, a fonte, né? Que pode estar lá atrás, como pode estar lá em cima, pode estar no centro desse planeta, não sabemos, isso não importa, a localização não importa, né? Está em tudo. E aí, nesse trabalho, levando mais para a questão espiritualista, quando você... Estou conversando, falando para todo mundo agora, né? Quando você se sentir feliz porque você conquistou alguma coisa, ou você está ali praticando algo que te dá felicidade, agradeça. Não precisa fazer grandes salamaleques, não. Mas só de você trazer a memória, né? Seu pai, sua mãe, uma tia que foi importante, uma professora, professor, não importa. Isso faz com que esse prazer que você está sentindo, essa felicidade que você está sentindo, ela vai reverberar também. Estou falando num sentido mais espiritual mesmo, né? Energético. Pode falar espiritual, mas não é mais do que energético. Espiritual mesmo. Né? Aquilo que está dentro do mistério, aquilo que está dentro de uma grande sabedoria que o ser humano compreendeu, né? Ao mesmo tempo não compreendeu, porque está nos mistérios. Então, o racional não explica, né? Até tenta, mas não explica. E aí, essa questão de passar o bastão e fazer sua parte, né? Quando a gente leva para a questão da cultura, a gente percebe no mundo de hoje que as coisas estão fragmentadas, não estou falando nenhuma novidade aqui, né?
O mundo está fragmentado, as pessoas estão fragmentadas, né? E isso muito porque a gente está negando a história, a gente está negando o que aconteceu, né? E de uma maneira muito narcísica e ofensiva para toda a nossa ancestralidade, escolhendo o que serve e o que não serve. Então é como se a gente pudesse negar, por exemplo, no meu caso, que eu tive um avô alcoólatra, que quando bebia ficava extremamente violento. Era um puta músico, tocava violão e o caramba, mas quando ele bebia, ele se tornava um monstro, e a minha avó morreu muito cedo por isso, porque morreu em cima de uma máquina de costura. Minha mãe tinha 5 anos. Ancestral bêbado, eu falo sempre isso nos cursos, a gente sempre tem alguém. E negar isso é uma cretinice sem tamanho, porque é negar o DNA que está no seu sangue. Torna sombrio, ainda mais sombrio. Então, assim, uma coisa que a gente conversa bastante, né, Cadu? Quando a gente... Cadu é o jeito que é apelido de adolescência. De infância, na verdade, né, Cadu? No seu caso. Mas não tem como, gente. Não tem, ainda mais aqui no Brasil, não tem como a gente ficar escolhendo quem é legal e levantando bandeiras. É ofensivo até para... Eu vi uma menina... tem a ver, tá, com o papo. Tem a ver com ancestralidade. Eu vi um post um tweet de uma menina, era um comentário aqui, ela falando assim: eu me sinto extremamente ofendida quando brasileiros vêm aqui para a África e pegam um nome, né, e vestem as roupas. Vocês não são africanos. Que ela estava querendo dizer assim: vocês não são puramente africanos. Vocês são negros brasileiros. Ou, né, minha mãe tinha... A etnia da minha mãe era um workshop de mestiçagem, né? Meu cabelo é cacheado, assim. Meu pai tinha cabelo cacheado, mas minha mãe tinha cabelo crespo, né? Eu sou branca, assim, porque meu pai era super branco, mas a minha mãe parecia uma índia, do mesmo jeito que seu pai, né? E aí, eu aqui, porque nasci clarinha, ficar aqui arrotando, perdão da palavra, mas de que, eu sou neta de calabreses e blá, 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 e negando todo o resto do caldeirão, né? É tão ofensivo, eu acho, que para o que a gente é e para aquilo que fez a gente, né? Quanto uma pessoa que... E, pelo amor de Deus, não me venha com essa história de lugar de fala, tá? Não tem nada a ver com isso, o que eu tô dizendo aqui. Nada, zero, tá? É uma reflexão, algo que eu observo e penso ao meu respeito também, né? Que é tão ofensivo quanto a pessoa negar que, de repente, ela é neta de portugueses, ou bisneta, entendeu? Porque ela tem ela tem essa questão étnica, né? Eu não falo nem racial, étnica, né? Ali a pele dela, os traços dela, ela nasceu dessa forma, né? E ela negar tudo isso e ficar arrotando que ela é africana. Ela não é africana, isso é ofensivo para os próprios africanos, né? Ficou claro o que eu quis dizer? Sim, 3 pontos. Primeiro, uma frase que eu separei aqui, que eu sabia que ela ia surgir. Uma frase, de novo, da Emma Resselor. Chegamos num período de somente 1000 anos a algo próximo de 8 bilhões 600 milhões de ancestrais e antepassados diretos. Ou seja, parte de você, pai, mãe, avós, bisavós, trisavós, tataravós, e assim sucessivamente. Em 1000 anos, você tem 8 bilhões e 600 milhões de ancestrais diretos. O mundo não tem 8 bilhões de pessoas hoje, então, de alguma forma, todo mundo está conectado. E aí acaba qualquer teoria de raça superior, de pureza racial, acaba nessa hora, né? Porque a teoria das raças ela é uma teoria mentirosa, né? Não existe raça. Não existe raça, exatamente. Então, assim, isso já está... Para todos os lados, né? Porque eu não estou negando que existe racismo. Não existe raça, mas existe racismo. Então, para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para a raça, a gente tem que olhar para a manifestação, um fenômeno social chamado racismo, que algumas pessoas são idiotas a ponto de não gostar de alguém porque ela tem uma determinada aparência, ou ela veio de algum lugar, etc, etc. É uma estupidez, né? É uma questão
fez, não é questão de raça, né? Segundo ponto. Segundo ponto, você falou da experiência dessa pessoa que foi para a África e levou um puxão de orelha lá de africanos, né? Isso aí cai na... Não, era um comentário de uma menina falando sobre isso, certo, né? é isso. Só quer abraçar um nome nigeriano, e o nome dela aqui é Ana Maria Tomazini, sei Sim. lá. E ela tem a pele escura, e aí tem os traços, né? Então, isso aí cai na tal da apropriação cultural, né? Uma coisa recorrente nos dias de hoje, que surgiu muito também lá nas universidades americanas, né? E uma coisa de discurso pronto, comportamento de massa, bastante desagradável e bastante artificial, né? A apropriação cultural você rebate com uma frase. Tá legal, você quer debater que uma pessoa de pele clara não tem direito de usar dreadlock? Então, por favor, pare de falar português, porque essa é a língua dos meus ancestrais, né? Eu estou tão estúpido, eu estou sendo tão estúpido quanto. Não é do meu ancestral ou do seu ancestral, é do ancestral de todo mundo. É isso que eu estou falando, né? Isso tem uma ancestralidade cultural de quem nasce no Brasil tendo português como língua oficial. Então não adianta querer negar isso, né? E que me remete ao terceiro ponto, só para concluir a minha participação em cima disso aí. Dentro do universo das espiritualidades, você, melhor que ninguém, sabe o quanto há uma influência absurdamente injustificável de se usar vocábulos e termos e terminologia tirados do espanhol, porque há um movimento do resgate das culturas nativas na América Latina, né, e que reside na opressão, aqui no Brasil, na opressão da herança portuguesa. Então tem lá a história dos rezos, né, das abuelas e tudo mais. Porra, isso é uma ofensa brutal à nossa ancestralidade cultural. Não existe a palavra rezos. Não existe. Procurem aí, não existe. E é uma artificialidade, né, que visa negar a ancestralidade. Então isso tudo é muito importante da gente ter em mente como que a gente... Uma falta de autoestima. Porque, voltando lá à questão de adotar um nome africano, sendo que você tem um ancestral super próximo aqui, italiano, por exemplo, eu posso e devo honrar a todos. A todos. E aí, se você passa para a religião, não existe religião pura, todas elas se comunicam, desde o princípio, ponto. O princípio é misterioso, inclusive, tá? Em outro... não é explicável totalmente, tá? Por que homo religiosos? Porque somos religiosos, né? Isso não se explica. Mas, como que, por exemplo, eu que sou ultra vira-lata, graças aos deuses e deusas, amo ser vira-lata, quanto mais melhor, tá? Tá para muito além da minha aparência, né? Eu honro Inhansã, eu honro Maria, eu honro Bridget, que é uma coisa que, teoricamente, eu não tenho nenhuma ligação familiar, teoricamente. No entanto, quando você vai para essa questão da religião, do mito, do arquétipo, né? O arquétipo no sentido junguiano, no sentido barra do Mircea Eliade, né? Desse povo que foi mais fundo nessas questões, de novo a gente adentra o mundo do mistério. E a forma de honrar a minha ancestralidade vai muito por essa via da minha religiosidade, da minha espiritualidade, como ela se manifesta, né? Não por acaso a minha tese é a Nossa Senhora Integradora dos Mundos, e ali não de uma forma, de maneira a fragmentar mais, a minha questão ali é colocar em diálogo. Olha, gente, ela tem essa carinha aqui, ó, mas se você pega uma Isis, você vai ter diálogo, não é quem veio primeiro, quem veio depois, isso não importa, não importa quem veio primeiro. Né? Se foi Maria, se foi o cristianismo que influenciou uma religião ou outra religião que influenciou o cristianismo. Não importa. A linha temporal, ela só faz sentido para o estudo histórico, e eu como historiador posso falar isso claramente. A linha temporal ela só faz sentido para o estudo histórico como forma de delimitar eventos pontuais. Agora, a grande história,
como bem pregava o Thomas Berry, né? A grande história ela é atemporal, né? Porque, e aí eu volto para minha frase inicial, minha citação inicial do Tolkien, né? O mito e a história se confundem porque são feitos da mesma substância. Então, a ideia da ciclicidade histórica, ela é comprovável, inclusive, naquela frase que agora tem muita gente usando, não por acaso, né? Que homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis, né? Então, assim, essa ciclicidade, ela é observável ao longo da história, e se é história, é ancestralidade. Se eu observo a história não como uma narrativa congelada nas páginas de um livro, mas sim como um manual de instruções para lidar com o futuro, e aí estou honrando os meus ancestrais, tanto os de linhagem individual, do Cláudio, papai, mamãe, e vovó e todo mundo lá antes, como também os ancestrais coletivos que formam e informam o mundo no qual a gente vive, né? Então, 2023, São Paulo, Brasil, eu estou aqui falando português com a Patrícia, porque o métier, é o universo, é o ethos que me molda, né? Estamos aqui num feriado de Sexta-feira Santa, porque é o momento de o mundo ocidental entender a questão básica do mundo moderno, do mundo contemporâneo, que é a herança cristã, ocidental, como pilar, um dos pilares que se junta, né, dentro da espiritualidade, a gente está falando disso, que se junta a todas as outras. Então, nós vamos ter mitos de deuses sacrificiais em todas as culturas. Exatamente. Todas as culturas prestam homenagem às suas figuras heróicas e míticas, como sendo seus ancestrais. Então, várias tribos celtas, o recorte do meu estudo principal, várias tribos celtas diziam descender, quando entrevistadas, entre aspas, por observadores clássicos gregos e romanos, que ali entraram em contato com as tribos da Gália e tal, eles diziam, nós descendemos de tal deus ou tal deusa. Então, a linhagem genética para eles está imbuída e contida, e informa a linhagem espiritual mítica. Eu pensei na frase, a gente conversou esses dias, né? De novo eu cito a Lucilena, da Nova Acrópole, que ela estava fazendo uma palestra a respeito da Teresa d'Ávila, e que é uma das minhas inspiradoras, assim, ela é muito maravilhosa, né? As doutoras da igreja, eu amo várias, né? As poucas várias que existem, eu adoro. E aí ela falando sobre o castelo interior, né, as moradas ali, ela cita uma frase do Newton, né, da gente olhar para o futuro nos ombros dos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes, né? Enxergo tão longe porque estou em pé nos ombros de gigantes. Então, isso se aplica ao momento em que a gente vive numa cultura baseada muito nas tradições cristãs, né? Nas tradições, eu diria, mas principalmente na tradição católica, né? Como a igreja, e não só o catolicismo oficial, mas o cristianismo e o catolicismo oficioso, né? Espontâneo. Como eu falo na minha tese. O oficial e o oficioso. O oficioso é aquilo que está fora, né? Ele contorna o oficial, né? E o quanto a gente, independente se você se você é do candomblé, se você é da Umbanda, se você é Seishonoye, se você é budista, assim como a gente olha, né, para outras narrativas míticas como um grande ombro, né, para a gente poder olhar para as nossas vidas também, por que não, a gente sendo brasileiros, e a gente não pode olhar, por exemplo, para um dia de hoje, para toda essa via, né, essa via crucis de Jesus, agora e de Maria, porque uma coisa não está, isso defendo muito na tese, não existe mito cristão sem o mito mariano, então Cristo / Maria, sempre ali, né? As Marias e outros Cristos também a gente pode falar, tá? Se a gente falar de face, mas isso é para outro dia. Mas é muito inspirador a gente ver. Comecei falando sobre trocar a árvore
né, se desprendendo das folhas em determinado momento da ciclicidade, né? Olhar para essa coisa, para essa história, para essa narrativa que envolve Jesus, o Cristo, né? Sem diminuir a questão divina, Claro. que importa muito para quem tem isso como fé, né? Fé, devoção, né? Como religião mesmo e tudo mais, e olhar, rapaz, ele realmente salvou todo mundo, dando esse exemplo, Exatamente. né? Sendo ali, se entregando a um processo que é inerente à vida, que é a gente morrer e renascer, Exatamente. né? O que realmente acontece quando a gente dorme? A gente não sabe, a gente sabe uma parte, né? Então, um novo dia, o despertar, é uma forma de renascimento, né? E isso, a gente olhar para essa questão e olhar para a própria Maria, né? O quanto que essa história não ensina, tanto quanto uma história de Ísis e Osíris e Horus também inspira ainda, né? Essa questão das limitações a respeito do que a gente pode fazer quando a gente precisa soltar a cria para o mundo. Seja ela um filho, seja ela um livro que você escreveu, uma música que você compôs, não importa, né? Obviamente, vamos ouvir isso, né? De uma forma simbólica, o que eu estou falando aqui, né? O importante, de novo, como eu falei aquela hora sobre raça, racismo, etc., não é a pele, não é, né, a forma que importa tanto nesse momento, né? Mas o que inspira? O que essa coisa que faz parte da história dos nossos antepassados? Com certeza todo mundo que está ouvindo isso aqui teve uma avó ou um avô, né? Extremamente católico, que hoje estava guardando silêncio. Eu acho lindo isso. Que tenham pessoas que têm uma fé, uma devoção, uma entrega a esse rito, né? O rito que está acontecendo, e ela ali, de uma forma até psicodramática, porque não, ela não se entrega a esse processo, ela não se inspira no que Jesus, Maria está passando, e ela guarda esse silêncio, ela também se recolhe, né? É A questão lindo do isso. rito, a questão do rito ela é tão importante que eu evoco aqui o testemunho de um general romano cujo nome me escapa, é uma pena. Mas um general romano, durante a época de domínio romano sobre a Grécia, né, a Grécia tinha sido o berço da humanidade, mas Roma suplantou, e no período de dominação, esse general ele invade, sem autorização, as celebrações dos mistérios eleusianos, né, lá em Eleusis. E ele descreve como ele entra junto com a multidão dentro de um recinto, e que o recinto é fechado, e que aí depois um grupo que havia sido treinado, instruído durante anos para participar do rito mais interno, porque existe o rito externo, visível, e existe um rito interno, que só quem passou por um treinamento era admitido, e ele entra nisso, e ele vai descrevendo tudo. E nessa hora, quando ele entra nessa parte mais circunscrita, mais restrita, ele fala, daqui por diante eu devo me calar. Veja, ele não tinha passado pelo preparo do rito, mas ele foi overwhelmed, como é que fala? Ele foi abalroado pelo poder, não, ele foi impactado pelo poder da celebração que estava sendo feita ali diante dele, e ele falou, opa, aqui eu me calo, né? Aqui não se partilha. Então a experiência mítica, a experiência ritual, ela não está na prática, ela vem através da prática, mas ela não para na prática. Você tem que abrir o livro e ler o livro para poder entender, né? Então julgar pela capa, julgar pela cor da pele, julgar pelo nome adotado, é não ler o livro. Você está se condenando a não entender quem você é e você está desrespeitando o objeto da nossa live, que é a sua ancestralidade. Então você tem, de fato, que se abrir para receber. Uhum, uhum. E é legal essa coisa que você falou. Voltando para as questões mais familiares, né? Ouvir para os mais jovens, tem pouco jovem aqui, o nosso público está ficando velhinho que nem a gente, assim, tá? É óbvio. Mas
que nós, como mais velhos mesmo, a gente estimule contar as histórias da família. É até uma questão de segurança, viu, gente? Vou falar por que eu estou dizendo isso. Quando você vai no médico e uma médica pergunta para você, mas você tem casos na família de determinada doença? No meu caso, eu nunca soube nunca soube, nem sei direito, na verdade, se há casos de pessoas com problema no coração, né? E tanto eu quanto a minha irmã, a gente levou um susto a respeito disso, a gente não sabia. Se eu soubesse, por mais que eu me cuide e tudo mais, eu estaria mais atenta para isso. Então, isso vale tanto para as questões físicas, também para as questões emocionais. Por quê? As histórias, elas se repetem, tendem a se repetir, né? E por mais, você falou aquela hora... Oi? Horrível, Tom. A história se repete, mas não é como farsa. Ela se repete de fato. Ela se repete de fato. E aí entra na mesma questão, Cadu, quando você falou sobre que os pontos, a cronologia das coisas, né? Ela é importante para situar, né? Situa sim, porém, você vai ler sobre um mesmo fato que aconteceu ali em 1787, você lê uma pessoa escrevendo, ela ali, né? Foi o bardo ali que registrou a coisa, é uma história. O outro vai interpretar, você vai ler outra fonte, é uma outra história que é a mesma história. Então, quando a gente observa, né, quando a gente escuta essas histórias, também ter conta disso, dar conta disso, de que a gente está recebendo algo que é a interpretação, o que os olhos daquela pessoa observou a respeito daquilo, né? E ter um senso crítico, inclusive, para... Não é senso crítico, é sentir também, sabe? Eu acho que faz parte Eu não estou falando da história em si, tá, gente? Da história coletiva. Estou falando das histórias familiares agora, né? Eu posso ouvir, por exemplo, olha, tem inúmeros casos de doença do coração na sua família. Eu posso ouvir falar, ferrou, eu vou morrer do coração. Ponto. Então eu vou me jogar, vou beber pra caralho, vou não, pera, Joca, vou morrer do coração mesmo, dane-se, pelo menos lá, live fast and die young, né? Eu posso ouvir dessa forma, eu posso falar assim, peraí, então tem isso, o que eu posso fazer para que a minha história seja diferente? Então, isso que você falou agora é fundamental para entender o porquê e a importância e a mecânica, a dinâmica do contato, do culto, da honra aos ancestrais. Porque, assim, quando você vai no seu cardiologista e ele pergunta, você tem algum histórico de problema do coração na sua família? Quem te responde isso são os seus ancestrais, através das histórias. Então isso Exatamente. É um diálogo direto com os seus ancestrais, que te previnem, que te ajudam. É a mesma coisa, através da pergunta do médico, eles estão batendo no teu ombro e falando, filha, toma cuidado com o teu coração, porque a gente sofre disso, ou qualquer outro, né? Enfim, Alzheimer, tudo aquilo que acaba sendo passado pelo DNA. O DNA dá a cor da pele, mas também dá o aviso do que nós temos de propensão, de falha e tudo mais, porque são formações e informações que vêm através dos encontros das proteínas lá na formação do DNA e do RNA. É sensacional isso. É um diálogo. E da mesma forma, né? Da mesma forma que os benevolentes, né? Como a gente fala no DMP, do Roger Ruger, né? No Deep Memory Process, ou mesmo no trabalho do Alberto, né? Do psicodrama interno, que ele bebeu no trabalho do Roger. A gente vai ter os ancestrais benevolentes, que são aqueles que vêm ajudar. Mas a gente também tem os ancestrais que estão em dor. Dores Sim. maiores do que as nossas, inclusive. E que a gente sente. Sim. Né? As nossas individuais, a gente sente. Então, o que eu escuto, como eu escuto, de quem eu escuto, né? E isso vai... Por exemplo, eu perdi meus pais cedo. Então, claro que depois eu fui atrás, tive o prazer e a honra
de ser presenteada pela vida, de reencontrar muita gente, saber muito. Eu sei muita coisa a respeito da família do meu pai, acho que hoje mais do que da minha mãe, porque há alguns anos seria absurdo falar isso. E aí, a gente ouvir tudo isso, se observar e também escolher, né, o que você quer ouvir. Isso vale para a nossa ancestralidade consanguínea, cultural, religiosa, mítica, né? O que assim, não que eu vou negar, eu não estou falando isso, não, você estaria sendo incoerente. Eu vou ouvir, mas eu vou exercitar, né, essa escuta, ou esse sentimento, se sentir, para identificar, inclusive, o que eu posso fazer, não para mudar o que aconteceu, porque o que aconteceu é o que aconteceu. Agora, como que eu carrego esse bastão daqui em diante? Né? E eu com isso, né? O que eu faço com isso? Exatamente. Só uma observação, porque o Luz das Flores, Mel, por favor, eu sei quem você é, mas eu esqueci o seu nome. Me perdoa. Se puder colocar seu nome aqui. Mas ele falou assim que a própria história de Jesus foi narrada por quatro. Exatamente, os 4 evangelistas. 4 oficiais, ainda tem os apócrifos. Tem os apócrifos e aquela coisa toda. Agora, né? em cima disso aí, até como gancho em cima da questão das versões diferentes, né, da multiplicidade de percepções de uma determinada história, seja ela a grande história da humanidade, seja a história da sua vida pessoal ou da vida de um ancestral, contar uma lenda para vocês. Existia numa terra distante uma jovenzinha muito pobre que vivia prestando serviços para as pessoas que podiam empregá-la em troca de comida. E ela era bela e formosa, de olhos claros e cabelos louros, e ela chamou muita atenção de um nobre, né, um filho, não digo um nobre com título, mas um filho abastado de uma família mais rica, que por ela se apaixonou, mas existia o abismo social que os separava, né? Então era um amor absolutamente proibido, à la Romeu e Julieta. E aí, por força até das circunstâncias, essa jovem bela e formosa, ela é forçada a deixar essa terra distante. Ela entra num navio e vai parar num lugar absolutamente diferente, né, da realidade. E o jovenzinho, por ela apaixonado, abre mão de toda a sua riqueza, abre mão de todas as terras que a família dele possuía, entra no navio e vai atrás dela, sem nem saber muito bem para onde ela tinha ido. E ele se põe a perguntar e a perguntar e a perguntar no lugar onde ela desembarcou, e ele havia desembarcado também, até que ele consegue, por uma série de acasos e esforços, encontrá-la novamente. E aí eles se casam e vão viver a vida felizes para sempre, cuidando da Terra nessa nova vida, nesse novo planeta, nesse novo continente. Sabe qual é essa lenda? É a lenda da minha avó e do meu avô. Então depende muito de como eu conto. Exatamente. Minha avó fugiu da pobreza do interior de Portugal, meu avô, que tinha mais dinheiro, largou o dinheiro, largou todas as condições que a vida lhe deu, entrou num navio, atravessaram o Atlântico e vieram parar aqui no Porto de Santos e acabaram se encontrando. Né? E aí, dessa união, nasceu minha mãe e nasceu, né, de quem nasço eu. Então vejam, há uma sacralidade imensa, não necessariamente no fato em si, é evidente que no fato também, mas eu amplio e honro essa sacralidade do fato histórico, do encontro do meu avô, da perseguição do meu avô, pela forma como eu conto. Eu podia contar essa história de um ponto de vista socioeconômico, né? A pobreza do interior de Portugal. Você exemplificou muito bem o que eu estava falando, como eu ouço, o que eu faço com isso. Deixa eu falar uma coisa, a gente tem, infelizmente, 1 hora, eu falei que era curto, né? E dá um caldo tudo isso. Passou várias perguntas aqui no chat, eu não vi. Né? Então a gente tem alguns minutos ainda, e eu queria, né? Eu quero agradecer a todo mundo que está aí, que passou. Eu acho que vou ver se eu consigo deixar aqui a live, né? Mas, vamos lá. Teve uma observação aqui legal. Eu já peço desculpas porque eu não consigo enxergar no celular. Mesmo de óculos, é muito pequenininho. Para mim, eu troquei de óculos, graças aos deuses, aqui, agora eu estou conseguindo.
A Eliane falando que presente ouvir vocês, que legal. Mas não é isso, quer ver? O Elcio falou, nossa, quanta profundidade, né? Obrigado. Obrigada. Tomara que ele não esteja sendo irônico, acho que não. Pensei nisso também. Essa lembranças. Nossa, que profundidade. Ai, caramba. Não, mas tinha umas coisas muito legais aqui que eu não estou conseguindo pegar. Que inferno, que raiva. E assim, merece registro que eu consegui ler no começo, que a Monize fez um relato muito legal de como ela expressou a arte dela a despeito da família não ter, né? Ela foi para o caminho inverso, né, que eu estava falando agora. E isso é interessante também, ou seja, para cada fato sempre terá mais de um ponto de vista. Né? Isso é muito legal. Vamos ver se eu consigo achar. Mano, os caras do Instagram, olha, eles estão de parabéns, só que não pela porcaria que é esse negócio pra gente pegar, hein? Pelo amor de Deus. Olha, o Di Carlo ETS falou o seguinte: falando em Brasil, o fato da grande maioria dos brasileiros mal conhecer sua própria história não é uma forma de desconhecer e negar a nossa ancestralidade local? Total, é isso mesmo. E o próprio Luz das Flores, ele tinha dito algo parecido aqui. E tem tudo a ver. E vocês sabem que essa cultura fragmentadora, né? E nos Estados Unidos é chamada de woke, aqui no Brasil a cultura do cancelamento e tudo mais, eles só estão contribuindo para que a gente negar isso, né? Negar a nossa própria identidade é uma coisa importante, né? Então, a gente nega a nossa identidade quando a gente nega a nossa ancestralidade. Perfeito. Nega, né? Na tese eu falo sobre o papel de Maria, né? De Nossa Senhora, o quão importante ela nas construções coletivas, identitárias, das Marias e dos Josés Marias, porque nós temos homens, né, e mulheres que carregam, inclusive no próprio nome, essa figura, né, e tudo que ela significa. E detalhe, ela não é uma figura una, né? A Maria, ela é um diamante multifacetado, ela manda luz para tudo quanto é lado e de diversas formas. Hoje a gente está acessando a face dolorosa dela, na Dia das Dores. O filho está sendo sacrificado, está em lamento, ela está em profundo lamento, né? Ela está morrendo junto com o filho hoje, né? Então, quando a gente pega essa ideologia que fragmenta, né, e que eu nem vou falar sobre algumas coisas, melhor que não, mas quem acompanha aqui o perfil sabe muito bem como eu estou me posicionando a respeito de algumas coisas, mas a quem serve o Graal a gente ficar negando a nossa identidade coletiva, que inclui, sim, um povo... A gente teve o prazer e a glória de ter sido... de que os portugueses chegassem aqui, né? Porque eles, diferente de muitas outras colonizações, né? Não estou falando que é tudo um amorzinho, tá? Mas na raiz eles tinham um ancestral bêbado, né? Vai cair, tá bom? Falta um minuto. Tá. Falta um minuto. Mas é só para não ficar que isso é conturbado, né? Falar assim, mas a miscigenação nos deu uma riqueza absurda, tá? Muita dor, teve sim estupro, teve uma porrada de coisa trágica e absurda e desnecessária, principalmente quando a gente olha com os nossos olhos de hoje. Mas né? Teve uma aceitação e uma integração ímpar, sem paralelo em nenhuma outra cultura, tanto é que gerou uma piada renascentista que dizia que Deus criou a raça branca, preta, amarela e vermelha, e o português criou o mestiço. O mestiço, ele não só se mesclava por estupro e rapina, muito ao contrário, o português integrava os povos que ele, dos territórios que ele conquistava. Né? Não é uma questão de ser colonizador ou não, é uma questão de novo, não é uma questão de cor de pele ou não. A gente está falando da pessoa ter por falta de melhor palavra, um caráter, né? Independente de quando ela viveu, obviamente algumas questões morais elas foram mudando, né? Claro. Mulheres não podiam se mexer na cama
durante o coito, né? Até o começo do século XX, e olhe lá, para mais, né? Mulher que se mexia muito era puta, né? Isso foi mudando, né? Então as transformações são necessárias e bem-vindas. Agora, a maldade, o mal com M maiúsculo, e que infelizmente existe, tanto quanto o bem com B maiúsculo existe também, né? E se amálgama no outro, mas, né? Agora, esse mal, essa coisa sombria, essa coisa desonesta, sabe? Ela é independente se é português, se é branco, se é preto, se é mulher, se é homem, isso está além. A gente carrega tudo e a gente vai ali, na medida do possível que eu digo da nossa consciência, a gente vai escolhendo, né? Qual vibrar. O que fazer, o que realizar, né? Então, eu acho que o que é importante é a gente não negar e não renegar. Eu acho que isso num processo de autoconhecimento, um processo terapêutico, se a gente falar de psicologia junguiana, processo de individuação, está muito baseado em a gente não negar as coisas, a gente trazer à luz as coisas e encarar e ali, uma palavra que as palavras estão cada vez mais banais, né, infelizmente, mas ressignificar, né, aquilo que é dar um outro significado, e principalmente não só dar, então, ai, que lindo, eu amo minha avó, eu amo meu avô, perdoo meu avô, porque ele blá, 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 só de boca para fora, né? Exatamente. Como é que você... Por que o processo de perdão também não ele não era só isso. Isso vai para o coletivo. Bingo, porque se você fala assim, meu avô era um alcoólatra, você está tirando dele toda a chance de ele ter sido qualquer outra coisa além de alcoólatra. Você está reduzindo ele. Tocar sanfona, tocar violão, ele que ensinou. E aí, o que eu faço com isso? Pois então, ou seja, ele tinha... Minha mãe deixa de cantar. Também, em nenhum momento ele era apenas um monstro, ele se tornava um monstro em determinadas circunstâncias, como todos nós. Aliás, Jordan Peterson, né? Recentemente ele falou, eu tenho horror ao homem fraco. Obviamente ele bebeu em Nietzsche, né? Mas falou, eu tenho horror ao homem fraco, ao homem... qual a palavra que ele usa? Inofensivo. A gente tem que saber, você tem que descobrir que dentro de você é um monstro e optar por não ser um monstro. Isso é a força. Né? Ou seja, nós temos potencialmente um monstro. E aí, por uma série de esforços individuais, você opta por não deixar aflorar esse monstro. É isso aí. E isso vale quando a gente olha para as questões culturais, como, por exemplo, o Brasil foi construído, né? Como nasce o Brasil, e o que ele é, né? O que é o Brasil, né? Vale para isso. Vale para as questões religiosas míticas, então eu tenho uma baita oportunidade de fazer um baita exercício de autoconhecimento e de conhecimento da própria natureza e do mundo e como que a vida se movimenta. Quando eu aceito o mito cristão e a religiosidade cristã como parte de mais como fonte de narrativas importantes, que a gente nem está falando algumas coisas aqui se não fosse esse mito que resistiu de uma maneira ou de outra, várias religiosidades, várias narrativas míticas sobreviveram por meio do cristianismo. E aí, você vai dar um de revolução bolchevique e vai apagar foto? Você não tem como apagar. Exatamente. Você não apaga a foto ancestral, gente. Você não tem, é uma ilusão. Porque na realidade estava lá, estão lá o tempo todo. Você pode apagar uma imagem e olhe lá. Quantas imagens de divindades, de deuses e histórias preciosas para o ser humano, elas foram... houve tentativa de apagamento. Deem uma olhadinha na minha página, faz pouquíssimos dias, 2, 3 dias atrás, eu fiz uma postagem sobre um monge ortodoxo russo chamado Pavel Florensky, que o regime tentou apagar, né?
E essa sacada, o cara era um gênio, ele era conhecido como o Da Vinci russo, inventor, um baita de um teólogo, um baita de um filósofo, né? E enquanto ele serviu à Revolução, ele foi utilizado. E aí depois que ele deixou de servir porque ele continuava espiritual, continuava um sacerdote, e o regime stalinista não deixava espaço para a religião, aí ele foi apagado literalmente. Não só ele foi preso num gulag, forçado a trabalhar e enforcado, como ele também teve todos os registros históricos dele apagados até 1991, se eu não me engano, quando abriram os arquivos da KGB e encontraram a existência desse cara absolutamente inspirado. Então, ninguém apaga a história. A história é uma senhora bastante paciente, ela vai tecendo o cachecol, ela só espera a hora certa. Não, e ela vem pro bem e pro mal. Quantas deusas que eram deusas ligadas à face que a gente chama de escura do divino, né? As ceifeiras e tudo mais, que não foram, por serem negadas, se tornam vilãs pérfidas, né? E ainda assim, se a gente for fundo naquilo, se a gente se entregar, por exemplo, aos contos de fadas e tentar olhar de novo como um diamante, né? Cada personagem ali, isso eu fiz na dissertação de mestrado, inclusive, foi o tema. E a gente já fazia antes, né? A base do meu trabalho, do seu trabalho, é essa coisa da interpretação. Lembrando, como diz o Thompson, né? Um dos autores que é uma das bases da construção da minha própria metodologia, não se interpreta nada, tudo é reinterpretado. A gente não tem como... a primeira coisa, tudo é expressão de reinterpretação, né? Eu gosto muito dessa ideia, gosto muito. Deixa eu falar uma coisinha, não caiu, não sei porquê, sei lá, a gente está aqui, de repente a gente está só se auto-enganando, se vocês puderem dar um oi aí, acenar, fazer alguma coisa. Dessa vez a gente está aqui ainda. O que eu ia falar? O Luz das Flores é o César. Isso. Eu adoro esse nome. É o César. E, de novo, eu estou na luta com o chat aqui. E aí eu tinha... tem gente aí ainda assim, nós estamos aqui. Eu acho que não grava, é isso que acontece. A Simone falou, os ancestrais são multifacetados como nós somos. O diálogo se dá em aceitar o que vem, seja aprendendo com erros ou regozijando com as bênçãos. Perfeito. Isso mesmo. É essa mesmo. E olha que legal, né? Também o César aqui. Quanto tempo demorou para Maria Madalena ser santa? Nem precisa ir tão longe, César. Se a gente for pensar quanto tempo levou para Maria ser reconhecida como divina, porque a princípio ela era uma relis mortal escolhida para ser veículo. E ela vai ser só no século XIX que ela vai ser reconhecida como Theotokos, né? A mãe de Deus. É muito interessante. No oficial. De novo. Exatamente. Coloca as definições do oficial e do oficioso. Sim, e outra, né? Isso é muito interessante. Mesmo no oficial, se a gente pensar no século XII, com toda a manifestação de Bernardo de Claraval, com o Salve Regina, né, da Segunda Cruzada, ser motivada por Maria, né, o culto das catedrais, as construções das Notre-Dame, Nossa Senhora, Notre-Dame, pela Europa. Então, assim, tudo isso mostra claramente o quanto a gente está assistindo a diversos momentos de ascensão e queda, né? A oscilação linda da história, né? A ciclicidade, na verdade, do papel do feminino, né? Realmente importa, continua ali, né? A fonte é protegida. Eu sempre vou lembrar do John Matthews falando do rio, né? O rio que está poluído. Quem já teve aula com a gente, já participou dos nossos trabalhos só de Era Mágica, mais de 20 anos, só de Era Mágica. Já ouviu essa história, que é o seguinte, quando um rio está poluído, o espírito desse rio, ele se recolhe, ou ele se refugia, melhor dizendo, na nascente, na fonte, aonde dá para ele sobreviver. Então, uma outra forma da gente falar também de apagar foto, não adianta. Não adianta. Não adianta. Então
é mais saudável e mais digno, assim. Não estou falando que é fácil, não estamos vendendo fórmulas, nunca fizemos isso, não faremos, né? Mas é muito mais digno, né? Que a gente até estimule a si mesmo e sem proselitismo, sem ficar pregando verdades, mas que por meio de exemplo, né, a gente possa tentar olhar as diversas faces das coisas, né? Voltando um pouquinho para a questão da fragmentação, o que estão fazendo na linguagem, né, e etc., é tentar apagar algumas coisas, né? Coisas que naturalmente já têm um outro significado, né? E numa boa não tem sentido, não tem um sentido evolutivo isso, né? Poucas fontes da história, eu como historiador digo, poucas fontes são comparáveis a Christopher Dawson, escritor britânico da primeira metade do século XX, e ele fala justamente disso, né? Quando qualquer regime totalitário, e o que a gente está vendo à nossa volta é uma forma de totalitarismo, todo regime totalitário ataca, em primeiro lugar, a linguagem, porque ao atacar a linguagem, modificar significados, o próprio George Orwell fala isso no 1984, quando você ataca a linguagem, você interdita o diálogo, e ao interditar o diálogo, você cria a visão única, né? Você cria um monopólio da informação e da opinião. É isso que nós estamos... falar para a pessoa lavar a boca com sabão, né? Ou ainda... Qual que é a diferença disso para... Estudar, né? Vai estudar. O pessoal que fala, vai estudar história. Eu estudo história. Porque quem fala isso, quem dá carteirada desse... Que às vezes nem tem carteira para dar carteirada, né? Quem vem falar esse tipo de coisa, mais do que falar para a pessoa estudar, por que a pessoa não apresenta o que ela defende? Por que ela não sai dos jargões? Por que ela não sai das frases feitas? Por que ela não sai da superficialidade, ao invés de falar, vai estudar? Porque não abriu o livro, né? Só leu o título na capa. E doutorado, por exemplo, e ela fala isso para alguém, sabe o que ela é? Um péssimo professor, uma péssima professora. É isso que ela é, né? Então, bom, mas isso aí é patético. Isso é patético. E eu acho que o que a gente tem que fazer é desconstruir, assim, é meio que tirar o véu da coisa. De novo, estamos falando aqui de revelar, né? Assim, não a revelação, mas até também, né? Por que não? Mas chamar também, tipo, vai estudar? Estudar o quê? De repente, você tem paciência, eu não tenho a mínima. Não tenho a mínima para ficar falando com pessoas que eu não conheço e não me inspiram a nada, né? Eu sou incapaz de entrar no perfil de alguém, que a pessoa tem uma ideia lá, e eu vou lá, eu nem conheço a pessoa e falo, pô, mas você é bem burro, hein? Como as pessoas falam. Sabe por que eu não faço? Porque eu reconheço que espaço virtual, eu sempre fiz isso, é espaço sagrado. Então, se eu entro no perfil de alguém para falar absurdos, sendo que ela está no lugar dela lá, eu não sou fiscal de nada, eu não sou órgão de defender ninguém. Vai se ferrar. Eu não sou dedo duro, eu não sou Nine, eu não sou rato. Né? Inquisidor, né? Quem faz isso é o inquisidor. Né? Sou ajudante de inquisidor, né? Então, deixa a pessoa falar lá. Vamos embora. Fala sempre, né? Quem quiser entrar no meu para falar bobagem, fica à vontade, eu me divirto muito. Não. O meu, eu vou falar, a minha resposta vai ser essa, tipo, se liga, essa é a minha ideia, isso é o que eu acho, o que eu penso, e é o que eu estou trazendo. Eu não te chamei para diálogo aqui, eu não entendo rede social dessa forma. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? A não ser que você tenha um perfil dedicado a debate, beleza. Exatamente. Mas, de novo, é meu entendimento. Mas história, Patrícia, essa galera, na verdade, eles não têm a consciência de ancestralidade que nós estamos enaltecendo aqui, como sendo aquilo que te forma, não só
aparência física e sanguínea, mas também intelectual e espiritual, eles não têm essa consciência, então, por eles não saberem o que os forma, eles se sentem no dever, na obrigação de atacar qualquer ameaça diferente, porque o diferente ameaça quem não se conhece, né? A diferença ameaça quem não se conhece. Essa é a base do racismo. O racismo, ele parte do pressuposto de que eu tenho medo do diferente, né? E aí a divergência intelectual parte do mesmíssimo pressuposto. Ou seja, estamos falando da mesma coisa. Honrar a ancestralidade, saber de onde você vem. Simples assim. É aquela coisa de... era uma vergonha a gente ser mal educado, né? A mãe e o pai falavam, que mal educado. E aí, quando a gente está bem atacadinho, a gente fala, mas quem me educa que é você, né? Lembra? A gente respondia essas coisas. E faz parte também. Mas, e hoje, muita gente acredita que isso é uma virtude, você ser mal educado. Né? Então, deixa eu falar uma coisa. Não sabe ser monstro, né? O cara que é mal educado na rede social é o cara que tem um monstro interior e não sabe segurar. Ele opta por deixar aflorar o monstro. Ou seja, é um cara que não se entendeu. Nem começou, porque se entender, a gente nunca vai se entender totalmente, mas não está no processo, né? E isso é por falta de estímulo, muitas vezes. Eu não estou tirando a responsabilidade, falo sempre isso para você aqui em casa, né? Não tem como a gente responsabilizar e culpar uma criança, por exemplo, por coisas que ela não pode responder. Ela não tem como ser responsável por aquilo. Então, a gente não tem como pôr a culpa ali. Por exemplo, nessa coisa da educação. Em termos jurídicos, é o inimputável, né? É o menor inimputável, ou é o incapaz inimputável, e assim por diante. Vou voltar aqui um pouquinho para o chat aqui. O César, da Luz das Flores, ele falou, a raça humana tem uma coisa chamada DNA mitocondrial, né? Isso nos torna todos irmãos, da mesma sexualidade. E detalhe, passado pelo feminino, como ele coloca aqui, né? Então, não por acaso, né, na cultura judaica, né, você a mãe judia, né, a linhagem materna é essencial, né? Então, assim, muito legal. Bernardone chegou, podemos concordar ou não com o outro, mas precisamos respeitar sempre. Exatamente, é por aí, né? É por aí mesmo. E detalhe, né, durante algum tempo foi assim, né? Sim, até muito sentimento era assim. Velho, por exemplo, os adolescentes, quem está com 15 anos, tudo mais, eles acham que é normal o que está acontecendo. Não é. Não é normal o que está acontecendo. Né? Eu diria que não é nem natural o que está acontecendo, mais do que normal. Então, para quem é mais velho, né, a molecada, entre aspas, de 30 anos, né, muitos deles também acham que é normal o que está acontecendo, é natural o que está acontecendo, mas não é. Né? Aí qual que é o papel da gente agora como mais velhos? De quem tem a pata um pouco mais calejada e tem ciência disso. Tocar nesse assunto, não para ficar professorando alguma coisa, mas trazer para o diálogo, contar as histórias, né? Mostrar como que era, do seu ponto de vista até, como que as coisas eram ou são de verdade, mais do que eram. Por trás da manipulação atual, né, por trás da distorção artificial que a gente está vivendo, existe uma realidade histórica comprovável ao longo de, literalmente, séculos, eu diria até milênios, né, em que você tinha uma série de princípios que regiam as relações interpessoais. Agora, que papel é esse que você propôs agora, né, o pessoal mais velho, de tocar o ponto, mostrar que a realidade atual ela é artificial e tudo isso que eu acabei de falar. Esse é o papel do ancestral. É disso que nós estamos falando. Falando, e muito como exemplo, né? Então, por exemplo, já aconteceu vezes que a gente aqui em casa estava conversando com a Bri, né? E ela, dentro da percepção dela de mundo, né? Ela fala não. E aí a gente insistir dentro de casa, né, gente? Com qualquer pessoa e chegar, né? Mas insistir na discussão, né? Tentar mostrar os outros lados, porque senão a coisa tende a ficar terrível, porque o jovem, né? E nós somos
a gente tem uma necessidade maior até do que os adultos maduros de estar ali em grupo, né? De ser parte de coletivo, do coletivo, né? De uma tribo, o que quer que seja. E isso é legal, é natural, faz parte da vida. A gente mesmo se conhece porque a gente gostava de rock and roll, né? E de repente se desenvolveu aí um convívio, uma amizade, uma relação que é mais da metade da vida da gente, né? Faz parte. Agora a gente tem noção do quão era importante, por mais que a gente quisesse fugir, porque toda a nossa turma, gente, teve todos, como todo mundo, né? Ninguém tinha uma vida sabe, belezuda, né? Problemas muito densos. E a nossa turminha mesmo, a nossa tribo, ela acolhia a gente, né? Somos ancestrais uns dos outros aí, de certa forma, né? Exatamente isso. Mas hoje a gente sabe que, para além disso, a gente não tem como negar, e não tem como olhar para trás e agradecer e questionar também, porque não questionar, não apagar, né? O que a gente recebeu lá dentro de casa. Então, a gente insistir no debate, na discussão, porque é da natureza, tá, gente? Aquela coisa que eu já contei 1 milhão de vezes, e às vezes eu me torno repetitivo, Cláudio também, porque são pérolazinhas que a gente não... Essas coisas vão ter obsolescência, tá? Por exemplo, isso que eu vou falar, que é uma ideia que a Clarissa Pinkola colocou no Mulheres Correm com os Lobos, né? A história da loba com os filhotinhos, que quando os filhotes são muito pequenininhos, quando ela sai, ela rosa para que eles não saiam da toca. E conforme eles vão crescendo, né, ela começa a rosnar para que eles saiam da toca. E quando eles crescem mais, quando ela sabe que eles estão preparados, ela começa a levar para terrenos que agridem a patinha deles, o ponto que eles conseguem aguentar, porque essas patas precisam estar calejadas. E isso é passado de geração para geração, né? Os lobos sobreviveram por causa disso. É o DNA aí, né? Passado pelo feminino também. Não que os machos não ensinem também, tá, gente? Cada um no seu quadrado, no seu redondo. Mas a gente insistir em passar valores que a gente acredita, que fazem sentido, né? Não só para a gente, mas para o todo, cura a ti mesmo, cura a comunidade, cura a terra, né? Cura o todo, para esses mais jovens. Porque, de boa, os lobinhos, eles querem sair quando eles não podem. E eles não querem sair quando eles podem. E aí, o papel da mãe ali é estimular, é levar, até pegar pelo cangote às vezes, né? Aí eu lembrei de um vídeo que para mim é tipo, a moça estava dando o que ela podia, tá? Mas o que será que ela recebeu? Mas você sabe que vídeo que é? Que o menino tá tendo um surto, uma criancinha, deve ter uns 2 ou 3 anos, começa a gritar, desesperado, e a mãe tá na frente dele assim, ó, tipo... Horas, né? Horas. E ela colocou o vídeo no Instagram falando que ela estava muito cansada, sabe? E eu olhei para aquilo, eu falei, minha mãe nunca bateu em mim, tá? Nem meu pai. Pai, teve um evento ali, mas eu era adolescente, tá tudo resolvido. Mas foi um tapa, que valeu por 1 milhão de tapas, mas eles olhavam, e eu peguei isso também. Então, é uma olhada, e você já estabelece a hierarquia natural ali, entendeu? É o papel do... Não estou falando de opressivos, não é isso, tá? Mas é o papel do adulto, é o papel da fêmea, que está cuidando daquele filhote que não sabe o que fazer, aquela criança não sabia o que fazer, ela precisava ter limite. Isso é papel de ancestral também. E aí o que mais eu achei curioso, porque ali como um estudo social, né, uma observação mesmo minha, que contribui muito para o meu trabalho com as deusas, com as mulheres, etc. Eu fui ler os comentários, não falei nada, só li os comentários. Muita gente abismada, falando, gente, o que essa mulher está fazendo com essa criança? E outras
sinalizando virtude, virtude entre aspas, não é virtude, tá? Falando, ai, nossa, se sinta acolhida. Gente, vou falar, puta que pariu, sabe? Só isso que me resta observar aqui. É um palavrão que vai resumir tudo. Vamos lá. Né? Por que ela agiu dessa forma? Porque foi criado um modelo artificial em tempos recentes, recentíssimos em termos de história da humanidade, que briga e cria uma ruptura com tudo aquilo que os nossos ancestrais fizeram. E quando eu digo nossos ancestrais, não falo nem só dos ancestrais humanos, nós estamos indo aí, como você falou, aos domínios dos canídeos, dos lupinos, dos lobos e tudo mais. Então, assim, o papel do ancestral, o papel do mais velho sempre é direcionar. Em qualquer espécie, eu não estou nem falando de qualquer cultura, em qualquer espécie é direcionar. A partir do momento que você cria uma ruptura com essa ancestralidade, você está criando um universo sem parâmetros, um universo sem balizas, nos quais esses filhotes todos, humanos e de lobos, teriam que caminhar perdidos, sem orientação, que é o que nós estamos vendo. Na verdade, é o que nós estamos vendo. Acaba a espécie. Ponto. Exatamente. Acaba. É isso que vai acontecer. O resumo da ópera é justamente esse, né? A honra à ancestralidade jamais pode ser reduzida a uma abstração das abuelas, né? Ela tem que começar pelos rostos conhecidos dos seus pais e das suas mães, e tem que incluir também os ancestrais culturais que te dão a língua que você fala, que te dão o alimento que você consome, da terra onde você vive. É uma série de ancestralidades que se mesclam e se fundem e resultam numa individualidade absolutamente única em cada um de nós. Né? Porque cada um de nós recebeu determinados valores de acordo com as heranças culturais dos nossos antepassados, que vieram da Europa, ou da África, ou locais, ou do Oriente, e assim por diante. Né? Resgatar a sabedoria, por exemplo, das avós, né? As avós arquetípicas, né? É super necessário, porque por uma série de questões houve sim um apagamento consciente, mas uma tentativa, né? Ali na camada, né? Na camada mais profunda. Sente. Então, assim, que sirva, eu acho assim que tem até uma motivação, se a pessoa não leva a espiritualidade, no meu caso, um círculo de mulheres, falando especificamente, né, sobre o círculo de mulheres e espiritualidade feminina, se ela não leva isso como entretenimento, ou até quando ela tem uma motivação, eu vou lá conhecer, mas ela chega lá e ela se sensibiliza com aquilo, por mais estapafúrdio que seja o que está acontecendo ali, e ela sai dali e toma um movimento de olhar mais profundamente para algumas questões, beleza, tá? Mas, de novo, foi o que eu falei no começo, não é Ho'oponopono, constelação familiar, psicodrama e etc., tá? Que vão resolver as coisas por si só. Não existe. Não existe essa pílula. Fiz uma sessão de Ho'oponopono e agora eu amo todos os meus ancestrais. Isso é mentira. Ponto. Né? Se a pessoa está vendendo isso é um grandíssimo FDP. Né? Vamos simplificar bastante, Patrícia. Tem uma coisa importante. Não, só em cima disso que você está falando. Tudo isso que você falou, todas essas técnicas que você falou são isso, elas são técnicas. Elas são instrumentos. Uma faca não corta o pão sozinho, ela precisa da mão que a empunhe. Disso, precisa do pão, e precisa do óleo, e precisa de uma firmeza, e precisa de uma manha. Entendeu? Aí nesse sentido que eu estou falando, né? Então, é um desrespeito às abuelas, às reais abuelas. Você fazer disso um AS espiritual do sagrado feminino. Né? Mas eu não quero entrar... Porque assim, a gente já conversou sobre isso, durante muito tempo a gente falou. A gente começou a olhar essa coisa esquisita, o meio se movimentar, e várias pessoas aqui eu tenho certeza que sentiram também, né? Essa modificação aí nesse meio dito espiritualista, né? Essa
espiritualidade prateleira que se estabeleceu, não que antes a gente não tinha os charlatões, né, e charlatãs. Sempre houve. Mas eu também já deu para mim, tá falando dessas coisas, sabe? Já deu. Acho que todo mundo. Então, não é que deu porque que não sei o quê. Não, ai, tá tudo certo, vambora, entendeu? Vai lá, faz o que você quiser, mas também não vem me encher o saco, sabe? Mas, sim, são ferramentas maravilhosas, tá? Mas que requer muita responsabilidade de quem se coloca a serviço de usar essas ferramentas e responsabilidade também de quem vivencia, experimenta isso, né? E sabendo que é uma coisa séria, tá? Assim, uma coisa profunda. Ó, o César falou, o grave é que quem quer assumir o papel de ancestral são grupos com interesses diferentes dos de evolução. Perfeito. Exatamente. Aí a Deca Terranova falou ilusão, né? Deixa eu ver se tem mais gente aqui. Falou alguma coisa. A Silvia falou, a Bernardone, né? Falou, muitos não querem ouvir. Eu acho que era aquela coisa da gente chamar para conversa, né? Acho que tem um ponto. A gente, assim, nunca teve diálogo nesse sentido com uma criança. Aí ela tá lá com 17 anos, no auge dos hormônios saindo pelo ouvido e tudo mais, né? E você resolver ser o adulto que quer conversar, vamos conversar, a coisa ficou complicada, mas sim, pode acontecer, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que estimular desde pequenininho, né? Respeitando ali as fases e tudo mais. E sair um pouco desses manuais, sabe, de educação também, porque isso muda de tempos em tempos, sabe? Tem muita coisa aí de pedagogia que, na verdade, é autoajuda da pior qualidade, né? Então, se observar nisso também. Cadu, olha, passamos muito do tempo, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer com isso, se vai ficar aqui ou não, mas eu tinha levantado uma lebre, antes da gente começar, que eu falei, Cadu, eu adoraria que alguém entrasse na live, que agora pode ser mais de uma pessoa, mais de duas pessoas. Então, eu queria saber quem que gostaria de entrar aqui com a gente para falar alguma coisa a respeito disso, colocar uma experiência pessoal, ou ainda o que desse papo que a gente tem aqui, alguma observação, assim, né, a pessoa tá, o que vocês estão levando disso, né, desse papo, de ter parado aí num feriado para ouvir dois grisalhos aqui falarem sobre ancestralidade, né? Se alguém quiser, aí eu chamo, entendeu? Para aqui para dentro. Alguém? Agora vai ficar todo mundo tímido, né? Era o que me faltava. Era o que me faltava. É que tem um certo atraso, né? Lapso, é. Mas enquanto ninguém fala aqui, eu já quero agradecer, tá? A atenção, assim, a vocês terem se sentado ao redor do fogo aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que esse tema é o tema de um curso, a gente não estabeleceu ainda o nome da coisa, tá? Que a gente vai fazer, eu e o Cláudio juntos, né, sobre ancestralidade, sobre essa aplicação, discutir os temas que a gente levantou aqui de uma forma mais profunda. Vai ser online, vai ser pelo Zoom, então a gente vai ter interação, que é muito importante, né? E se alguém se interessou por isso, manda uma DM para mim, né? Aqui. Quem não segue o meu perfil, ou o perfil do Cláudio, né? Essas pessoas estão chegando de diferentes. Sigam, ativem o sininho para ver as nossas atualizações aí. Eu acho que até mais que o Cláudio, eu estou voltando a ficar mais ativa aqui nas redes.
Tem algumas coisas legais acontecendo. E aí eu acho que é isso. Bom, ninguém se manifestou, dá vontade de puxar alguém aqui. É como eu falo sempre, né? Ao final das minhas palestras eu falava, se ninguém se manifesta é porque ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né? Acho que eu vou puxar o César aqui. Ele está desde o começo. Olha lá, alguém começou a me seguir. Muito obrigada. Não, tem que ser espontâneo. Não joga ninguém no arame, não. Não, estou fazendo um convite direto, só isso. Bom, a Moniz falou, vocês são incríveis e nem tão velhos assim, com todo o respeito. Tomara que não, né? A gente tem um papo aqui de 360 meses, né? Que eu não vou nem falar aqui para não dar força para coisa. Mas a Moniz, estou de pijama e descabelada, por isso eu não participo. Muito bom. Então tá, gente. O César não pode, tá bom. Não tem problema, tá, gente? Foi uma ideia meio doidona aqui para variar que eu tive, mas da próxima vez fiquem atentos aí que pode acontecer, tá? Se vocês quiserem também, sinalizem o interesse de vocês de que a gente faça mais lives como essa. Quero reforçar um convite aqui que toda terça-feira, às 10 para as 6 da tarde, né? Eu estou fazendo uma série de lives sobre oráculos, mitos e o feminino. É aberto para homens e mulheres, acontece aqui no Instagram, né? Essa semana agora vai para a live número 4. Está sendo muito legal, muito prazeroso para eu fazer. Muito prazeroso para mim fazer, né? Para mim fazer, não para eu fazer. Nossa, eu me enrolei muito agora. Mas vocês entenderam, né? E acho que é isso. Algumas considerações finais aí, Cláudio? Eu acho que, em primeiro lugar mesmo, agradecer todo mundo que participou, bastante participação, uma live agitada, né, de meio de feriado, fico feliz. Opiniões muito bacanas, a participação não foi só quantitativa, mas também qualitativa. E agradecer você pelo convite, pela ideia. E é isso, né? Vamos pensar aí na questão da ancestralidade como tudo aquilo que nós recebemos, tanto de papai e mamãe, como eu falei, mas também da história que nos faz. A história é uma forma de ancestralidade. Dê uma olhadinha aí no meu perfil, minha última, acho que foi a última postagem, que tem uma citação do Cícero falando sobre isso, né? Qual o sentido da vida se ela não estiver conectada às experiências das vidas que vieram antes da gente, né? E essa conexão é feita através da história. Então, brigadíssimo pela paciência de vocês, pelo interesse, sim, e estamos aí fazendo o nosso papelzinho de ancestral. Eu quero agradecer também. O próximo a gente faz no seu perfil, acho que vai ser legal. Você me chama para lá, a gente faz essa experiência. O tema vai vir assim, magicamente, como veio esse. E, pessoal, que vocês tenham um ótimo feriado. Se o coração de vocês... se vocês sentirem no coração que faz sentido, tentem observar e vivenciar esse feriado, essa Páscoa, né? Esse finalzinho de Quaresma para Páscoa, esses mistérios que acontecem, mistérios cristãos, né? Assim como o mistério de Eleusis, né? De morte, de vida, morte e renascimento, porque a gente tem muito que aprender com mitologia cristã também, tá? A gente precisa relegitimar isso, porque faz parte da nossa ancestralidade. É uma mitologia muito rica, que compreende várias outras que são muito caras para quem para quem tem mitologia como algo essencial nas nossas vidas, né? O mito é vida, eu tenho falado isso bastante. E muito grata pelas palavras carinhosas, né? Excelente live, não foi live, foi show. Obrigada. Né? E venham mais, interajam mais, tá? Tanto no meu perfil quanto no perfil do Cláudio, porque isso faz com que o nosso trabalho cresça, se amplie de uma forma orgânica, né? E
debates como esses podem também se ampliar para a gente justamente se colocar nesse processo de compreensão, de cura, de coisas que realmente estão fragmentadas nesse nosso mundo. Então, feliz Páscoa, feliz Renascimento e sigamos em paz, com paz e pela paz. Um beijo, que os nossos ancestrais nos abençoem. Tchau, tchau. Vou desligar. Tchau.